Olá, boa noite. Estamos aqui ao vivo pelo Facebook e pelo Instagram. Hoje eu estou aqui recebendo o Gilvan do Lito, né? Muito obrigado pela presença, né? Vamos bater um papo aqui sobre a caatinga, né? Que é o bioma aqui que nós mais temos aqui no nosso sertão, e sobre a associação, né? A importância de uma associação na comunidade. Boa noite e obrigado você por dessa oportunidade de a gente estar fazendo esse bate-papo. Que na verdade aqui é uma troca de experiência que a gente vai fazer, né? É verdade. Conversar aqui um pouco sobre o que mais tem aqui, é caatinga, né? E também a importância de uma associação dentro de uma comunidade, né? Então vamos para a primeira pergunta, né? Você faz parte de uma associação comunitária, né, no povoado de Gameleira do Brejão. É presidente atual ou... Sou vice-presidente. Vice-presidente, né? Vice-presidente. Então vamos lá, vamos saber primeiramente o que é uma associação comunitária. Veja bem, a associação comunitária ela não é diferente de qualquer uma outra associação, né? Ou seja, um sindicato, qualquer entidade social. A diferença da associação comunitária é porque ela já está dizendo comum, se coloca tudo em comum. É a questão do associativismo dentro de uma comunidade. Não é individualismo. Não é individualismo, né? E uma coisa que é importante é que quando se tem uma entidade, tipo uma associação dentro de uma comunidade, a comunidade ela tem um olhar diferenciado, né? Ela tem um olhar, digamos assim, com mais carinho, principalmente pelo poder público. E até para buscar recursos para a comunidade, né? Para ajuda. Sim. Hoje, se você não tem uma associação, fica um pouco complicado de você adquirir as coisas, né? Com a associação você já tem dificuldade, uma imensa dificuldade. Porque hoje nós temos uma diferença daquela associação que ela é da comunidade para aquela associação que ela é ligada a determinado partido político, né? Ou determinado vereador. Ou seja, essas entidades que estão ligadas a esses grupos, elas possam ser que ela tenham uma certa prioridade em alguns benefícios. Porém, dentro da comunidade você não vê esse benefício. Aí você me pergunta, Giovanni, como que você não vê se ela recebe um benefício? Quando ela está ligada a um determinado partido ou determinado político, ela vai estar voltada para um grupo, né? É verdade. Ela está voltada para um grupo e não para a comunidade. Vai beneficiar uma parte da população, né? Não é no geral. E se você for analisar direito, ela não vai beneficiar nenhuma parte, ela vai beneficiar um grupo de pessoas, que seja um grupo familiar, aquele grupo que recebe o benefício e ele mesmo se beneficia, em nome da entidade, né? Enquanto a comunidade em si, ela sente a necessidade de usufruir daquele bem e ao mesmo tempo ela fica à mercê daquela pessoa que está com aquele bem na mão. E aí às vezes ela vai pagar mais caro do que aquela pessoa que não é sócio. Aí muitas vezes as pessoas dizem, Giovanni, qual é a vantagem de eu ser sócio se eu não recebo os mesmos benefícios que fulano ou ciclano? Esse não é o caso da associação da minha comunidade, né? Da comunidade na qual eu faço parte. São perguntas de outras comunidades que às vezes as pessoas sentem um pouco indignadas com a forma que é administrado os bens, né? Digamos assim, e aí gera essa pergunta. E a minha resposta é, você não sabe o que é uma associação. Porque se você soubesse o que é uma associação, você não deixava o presidente pisar no seu pescoço. Eu sou bem popular, gente. Sou bem popular. Minha linguagem ela é direta, né? Então você não deixava o presidente pisar no seu pescoço. Porque quando você sabe o que é uma associação, você também tem o poder de convocar uma assembleia e dizer
o que é que deve ser feito, fazer o que deve ser feito. Na verdade, o associado ele tem também o direito de falar também. Ele deve, né? Quando eu digo ele tem o direito de convocar a assembleia, ele não convoca ele sozinho. No estatuto, eu acredito que em todas as entidades, todos os estatutos, ele vai ter essa cláusulazinha lá, que ele diz o seguinte, que o associado ele tem direito de convocar reunião independente do presidente ou não, desde que aquela convocação ela seja pertinente, né? Ela tem um assunto que seja viável para a entidade. Então, se esse assunto ele é viável para a entidade, então automaticamente ele vai formar um conjunto de pessoas da associação e vai convocar uma assembleia e vai deliberar aquele determinado assunto. Então, o sócio ele tem o poder tanto quanto o presidente. Ninguém é mais e nem menos dentro de uma associação. Dentro de uma associação, ela é composta por quantos membros ali na mesa diretora? Ela chega até 12 pessoas, porque nós temos primeiro coordenador e segundo, que em algumas associações chamam de presidente e vice-presidente. Então, primeiro, segundo, secretário e vice, tesoureiro e vice, e mais 6 do conselho fiscal. Ou seja, são 12 pessoas. Em algum caso, onde as comunidades são pequenas, que às vezes tem dificuldade, né, de formular esse núcleo de 12 pessoas, você pode formar com 9 pessoas. E isso a coordenação. Não significa dizer que a associação só precisa de 9 pessoas. Não. O máximo de pessoas que tiver na comunidade, que queira se engajar, mais fortalecimento vai ter para a entidade e principalmente para a comunidade. Quanto mais pessoas unidas, mais benefício vem, maior, né? Isso, mais benefício. Porque assim, uma coisa que a gente precisa entender, e eu acostumo jogar isso dentro das nossas reuniões na comunidade gameleira, é que a associação, ela não é apenas uma entidade qualquer. As reuniões que acontecem dentro da associação, ela serve para fazer uma troca de bate-papo, né? As pessoas, às vezes, elas não têm tempo nem sequer de passar na casa do vizinho e dar um bom dia. E aquela oportunidade da reunião da associação, ela serve também para isso. Tem pessoas que passam até 2 meses, 3 meses. Quando tem reunião da associação, mensalmente, às vezes, aquelas pessoas se veem. É um reencontro, né? É um reencontro, né? É um bate-papo. Eu costumo dizer isso lá com os meus colegas, né, da entidade, que aquele momento que a gente faz ali a cada 30 dias, ali serve também para a gente desabafar, né? Rever sugerir alguma proposta para a comunidade, né? Então, ver como é que está funcionando as coisas do poder público, que é também um papel da associação, e trazer a demanda para dentro da associação para a gente discutir em conjunto. Então, tudo isso faz parte, né? E é o papel de uma associação. Então, a gente precisa olhar bem para uma associação como um patrimônio que vem nos ajudar dentro da comunidade, né? Não é uma associaçãozinha que nem muitas pessoas falam, associaçãozinha de fulano de tal. Não, ela não é de fulano de tal. É uma associação pequena, com números pequenos de pessoas, porém tem o mesmo poder daquela que tem o maior número que você possa imaginar. Basta ele ser organizado. É vantajoso ter algumas, digamos, 2 ou 3 associações em uma localidade, ou é desvantagem? Digamos que sim e ao mesmo tempo não. Porque assim, tem povoado que ele é grande. Digamos que um povoado que tem ali em média de 2.000 pessoas, por exemplo, né? Hoje nós estamos em um povoado aqui, onde a gente está fazendo essa live, que ele tem mais de 2.000 pessoas. Então é pertinente sim 2 associações. Não para divergir uma contra a outra, mas para trabalharem junto. Isso é que é difícil. Trabalharem junto, não é para divergir. Porque assim, você quer queira ou quer não, sempre existe a questão política dentro das associações. Por mais que você não queira que aquilo ali prevaleça, mas não vai deixar de existir.
porque tem um determinado interesse de A ou de B. Né? Embora você não pode estar deixando nenhum dizer aquela associação é minha, está dominada por mim. Não deixe. Não deixe, porque o privilégio da associação é bem pouco. Ela vai privilegiar mais o determinado político que vai estar lá tentando enganar aqueles associados. Né? Então, quando eu faço duas associações dentro de uma comunidade, né, quando você vê uma comunidade com duas associações, você pode saber que o interesse ali é um grupo A e o grupo B. É verdade. É partido A e partido B. E nenhuma das duas estão pensando no comum da comunidade. Elas estão pensando no coletivo do grupo na qual eles fazem parte. Isso não é bom. Eu tenho percebido que elas são muito individualistas, né? Muito benefício próprio e para a comunidade nada. Nada. Pode dizer assim, né? Se você for olhar, eu não gosto de dar o nome do santo, mas eu gosto de dizer os milagres. Em um momento que eu estava em uma reunião com uns colegas, surgiu essa pergunta da importância da associação dentro da comunidade. E lá eu perguntava, né, para uma determinada pessoa quantas associações tinha no povoado na qual ele morava. Ele me disse que não sabia. Eu disse a ele que eu sabia. E você não sabe, mas eu sei. Porque naquele momento ele estava brigando para fundar uma outra associação dentro da comunidade. Já tinha algumas, aí já tinha 9 associações e ele estava brigando para fundar uma outra associação. Ou seja, eu não tenho conhecimento das associações que ali existem, se eu sou de dentro da comunidade, se eu tenho o interesse do associativismo, então eu vou buscar, procurar saber se já existe ou não dentro da comunidade, porque se já existe e eu tenho uma proposta boa para a comunidade, eu vou me agregar, eu vou agregar naquelas entidades que ali já existem e ali eu vou dar o melhor que eu puder. Agora, se o meu interesse é só somar mais uma entidade, eu não sei se isso é bom, né? Talvez só beneficie a Receita Federal, que é quem recebe recurso na hora de você formalizar, e cartório, que é quem ganha com isso. E não é só assim abrir, né? Ela tem uma série de estar ali bem regularizada, né? Isso. Então, quando eu coloquei aqui beneficiar fóruns e cartório, porque assim, uma ata hoje ela está mais de R$400 para você registrar uma ata, né? Para fazer a abertura na Receita Federal, eu não sei te dizer hoje, que tem muitos anos que a gente mexeu com isso, né? Foi em 2004 que a gente fundou a Associação de Gameleira, né? Então ela já está aí completando 20 anos. Nós estamos aí com 23 anos de associação. Então, graças a Deus, a gente nunca teve divergência dentro da comunidade, nunca teve aquela disputa de poder, né? A gente sempre carta na mesa, né? O que tem de fazer a gente combina todo mundo, se dá para fazer a gente faz, se não der a gente espera no momento certo, né? Então a gente não tem essa divergência de dizer, eu vou brigar por poder, eu quero a cadeira A ou cadeira B. Não, às vezes a gente faz brincar, né? Diz, gente, por que você não se candidata, né? Está na hora de você se candidatar. A gente empurra as pessoas, né? Dando oportunidade a elas. Porque a oportunidade que eu tive, eu quero que o outro também tenha. E aí ele vai trabalhar junto. Eu não vou deixar de ser, eu deixo de ser presidente, mas não deixo de ser sócio. A minha ideia ela vai prevalecer dentro da associação, né? Dentro das nossas assembleias. Então a mesma coisa é o ex-presidente, o futuro e por aí se vai, né? Então todo mundo tem o direito. O que a gente não pode é divergir. Se eu tenho uma ideia e ela não é completa, então o outro ele vai e completa. Se o meu colega ele traz uma ideia e a ideia dele não está 100%, então a gente vai sentar e vai amadurecer, vai alinhar aquelas ideias. Mas não pode, a gente não pode de hipótese alguma entrar em divergência, né? As divergências pequenas, sim, elas vão sempre existir, né?
Dentro da família existe, porque numa entidade não existe, né? Ela vai existir sempre. Mas a gente precisa alinhar, né? Sentar todo mundo, todos os associados, e fazer com que aquelas ideias sejam reformadas. Se for viável, a gente bota ela em prática, senão a gente troca por uma outra ideia. Mas não deixa de pensar junto. Verdade. Você, além de ser o vice-presidente, você tem alguma, assim, tipo, associação com o sindicato? Eu considero sempre o sindicato como parceiro, né? Principalmente o sindicato, o Sintraf, né? O Sintraf, ele é um parceiro não só da nossa associação, mas de muitas outras associações do nosso município. Que assim, se você não tem parceiro, você não vai para lugar nenhum. Eu posso citar nomes de outros parceiros? Pode, com certeza. Tem a Comarque Mandacaru, que também é parceira, né? Então, assim, com esses parceiros, a gente pode estar buscando recursos para as associações, né? Principalmente a questão da formação. Porque o que eu sei hoje, ela vem de uma formação de uma associação chamada Lideração, que é a Associação de Líderes Comunitários de Campo Formoso. Essa associação, ela tem formado muitos jovens dentro do município de Campo Formoso, muitos mesmo. Eu sou fruto dessa associação, agradeço muito, por isso que aqui estou falando em público, porque é uma associação que ela tem dado oportunidade. Eu comecei na escola Caminho da Sebes na época, e depois entrei na associação, fiz parte da diretoria e hoje ainda estou fazendo parte da diretoria, né? Mas, assim, é uma associação que ela é parceira. Foi ela quem ajudou muitas outras associações dentro do município. Na época que a gente foi fundar a associação daqui de Gameleira, o nosso formador veio de lá da lideração. Ele veio, foi o nosso amigo, conhecido assim também, o professor José Carlos, né? Ele veio para nos ajudar. É sócio fundador da nossa associação. É o nosso parceiro também. Então teve ajuda, né? Ninguém caminha só. É verdade. Ninguém caminha só. Para você fazer essa live, você não vai fazer sozinho. Você precisa de alguém, né? Precisa de alguém. Então, para a gente fundar uma associação, a gente precisa de alguém para ajudar a gente. Por mais que eu tenha o conhecimento, mas o meu conhecimento às vezes ele não é completo, o seu é mais do que o meu, então eu preciso de você. E esse é o papel de qualquer associação, de qualquer entidade. Depende do outro. Depende do outro. E quando se junta, fica mais forte, né? Fica mais forte. A comunidade ela só tem a ganhar, só tem a crescer. Exatamente, só ganha. E com isso vem benefícios, né? Vem algum curso para lá, alguma coisa assim? Treinamentos? Sim. Agora, recentemente, a gente teve um curso lá na comunidade, que foi do Senar. Né? Foram 3 dias de formação muito, muito boa. Né? A gente estava trabalhando sobre a questão de forragem. Né? Eu gravei com ela. A de Bonfim, né? De Bonfim, a dona Renilde. Isso, eu gravei com ela. Isso, então, uma formadora muito boa, zootecnista ela. Muito, muito mesmo, a formação dela foi excelente, né? Muito boa. Deixou uma grande experiência lá dentro da nossa comunidade. Na verdade, ela aprimorou o que vocês já conheciam, né? Porque assim, eu particularmente, eu já faço parte desses conhecimentos, né, dessas formações, desde 2004, né? Desde 2004 a gente já começou a fazer curso, participar de movimentos sociais que nos ajudam muito, né? Os movimentos sociais, eles fazem com que você abra a mente para ter essa abertura desse trabalho social dentro da comunidade. E então isso fez com que a gente aprendesse um pouco mais, né? Então eu já tinha assim um pouco de conhecimento,
mas com certeza cada formação que a gente recebe é uma pitadinha, é um tempero a mais, né? É aquela velha pitada de sal, como se diz, né? A nossa mente ela sempre está aberta para mais, né? Isso. Ela nunca enche. Não existe nenhum professor que não tenha nada a aprender, né? E nenhum aluno que não tenha nada a ensinar. Então é interessante isso. Então é isso, gente. Hoje aqui eu estou recebendo o Gilvan, né? Ele está falando aqui um pouco sobre a associação. E também tem outro tema, um tema bastante importante, que é a Caatinga, né? O ambiente ao qual nós convivemos aqui todos os anos. Você pode esperar que tem folha caindo pelo chão, tem seca, né? Mas é isso aí, ela sempre se renova. Como todos os anos, ela se renova. Né? Também aqui queria agradecer aqui aos parceiros, a Excelência Contabilidade, a JT Móveis Planejado, a Torre Distribuidora, a MC Acessório para Borracharia, a Torre Distribuidora e os demais amigos aqui, a Maciel Variedades e a MS Pousada. Vamos lá, Gilvan, vamos agora falar sobre Caatinga, né? Epa! Vamos lá, vamos ver o que é que Primeiramente, vamos falar sobre as características do bioma Caatinga. As características do bioma Caatinga, eu te pergunto, tu já viu uma Caatinga sem mandacaru? Eita, nada. É o símbolo da Caatinga, é o mandacaru, é o xique-xique, é a mancambira. Então esses são os verdadeiros símbolos da nossa Caatinga, né, do nosso sertão nordestino. Aí eu olhando outro dia, né, fazendo uma leitura, e lá dizia que um dos símbolos é o chão rachado. Aí eu me lembro da frase de um padre, o padre Cícero, que ele dizia, né, que o sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão. Hoje a gente não sabe se o sertão ele está assim com essa ruindade, como se dizia há uns anos atrás, né? Hoje eu vejo que o sertão ele não é mais aquele sertão desprezível. Antigamente você olhava para o sertão e dizia, aquele lugar velho seco, que não dá nada, eu vou embora daqui e vou para o sul. Muitos imaginam que o Nordeste é só isso. É miséria, né? É aquela vaquinha magra, né? Só o couro agarrado no espinhaço e o velho chucaio pendurado no pescoço, que nem diz a música de Luiz Gonzaga, né? Mas não é só isso não, gente. O nosso sertão ele é rico. A nossa Caatinga, ela passa por um período de dormência. Ela passa por um período de dormência. E agora no mês de julho, ela está passando por isso até agora. Isso. Ainda tem umas folhagens ainda, mas ela está... E principalmente com essa ventania que está tendo ali. É mais uma característica da Caatinga, né? O vento forte vem, que é para poder derrubar as folhas e a Caatinga ficar só os galhos, né? Mas assim, esse período de dormência é apenas para enganar, né, o ser humano. É verdade. É só para enganar, porque na hora que prepara a chuva, ela começa a sair da dormência. Eu acho interessante, e eu sempre gosto de observar, todos os anos eu observo isso. Mesmo com chuva ou sem chuva, no mês de setembro, a umburana ela começa a brotar. Não importa se tem chuva ou não. Aí tem uma outra planta que também é o símbolo do sertão, é o umbuzeiro. Né? Dizia um outro padre que o umbuzeiro ele é o maior reservador de água, porque ele tem várias cisternas no tronco dele, na raiz. Então você olha ali principalmente onde tem aqueles terrenos que são declinados, fica aquelas crateras, e aí você vê, né, que a gente chama de batata do umbu. Então elas ficam ali onde fica armazenado ali o alimento dele para poder ele brotar. Então é tanto que ele começa a cair a folha dele no mês de maio, ele começa a cair.
Ele começa a cair. Pode estar chovendo no inverno ou não, pode estar chovendo a trovoada ou não, ele começa a cair. O período dele é aquele. Então ele entende que está na hora dele se preparar, né? Então ele diz, ó, tá aquela friagemzinha, mas eu vou derrubar essas folhas que vai precisar de água e vou armazenar aqui a minha reserva para mim aguentar até o período da minha floração. E isso ele faz. Aí ele entra, começa a entrar na dormência, e aí quando chega no mês de julho, agosto, hoje mesmo eu estava observando na roça. Já tem alguns umbuzeiros que já estão começando a florir. Então, a partir de agosto, aí eles começam a florir. Aí se diz, ele está florindo sem água, sem nada. Você olha e pensa que o bichinho está morto. Mas na verdade não está. Está na dormência. Ele flora primeiro para depois vir as folhas. Isso. A natureza é perfeita. O nosso Nordeste é maravilhoso. E ele corresponde a 11% do país, né? O bioma caatinga. Sim. E ele também é exclusivo. Só aqui no Brasil. Só no Brasil. Só no Brasil. Não existe em outro país, né? Outro país. Com essas características nossas, que existem outros países que são secos, né? Nós temos vários outros países aí que são secos. Não vou citar nome para mim não pecar. Mas o Nordeste brasileiro, ele é exclusivo. Né? Ele é exclusivo, uma característica própria, né? Digamos assim, é própria. Então não há em outro lugar. Então isso é maravilhoso para a gente. Mais uma prova de que nós somos exclusivamente brasileiros agraciados pelas maravilhas de Deus. Ele corresponde também a 9 estados, né? Do Nordeste aqui? Ao geral? São 9 estados. Inclui uma partezinha de Minas Gerais? É só uma parte, pequena parte. E é muito... eu, de vez em quando, estou fazendo uns vídeos aí nessa caatinga aí, eu fico admirado com um sistema ali, né? Você vê tudo esturricado. Vejam só, eu estava em uma formação e o cidadão ele falava que a caatinga, mesmo ela seca, ela consegue engordar os animais. E essa é a verdade. No mês de julho, quando as folhas estão caindo, aí a gente diz, é o tempo do cabrito, do borrego, começar a engordar. E é verdade. Eles engordam não é na folha verde, engordam na folha madura. Diferente de muitas outras regiões, né? Tem região... E assim, o manejo da forma que a gente trabalha é mais sadio do que no tempo do verde. O manejo que a gente tem, ele deve ser feito frequentemente? Sim, tem que ser feito. Agora é diferente do período do verde. No período do verde você tem que estar mais atento, porque a verminose ela é mais frequente. Mais frequente no tempo verde. No tempo verde. Aí no tempo da seca, é claro que você tem que ter os cuidados, né? Mas no tempo da seca, ela é menos. Já no verde, ela ataca mais. Agora, porque só os veterinários podem dizer, né? A gente percebe que quando chega esse período, o pessoal começa a desmatar a caatinga, né? Como fazer de uma forma sustentável para que não haja tanto desmatamento? A gente sempre faz essa discussão em outros espaços e eu digo o seguinte: nós já desmatamos tanto, por que eu não aproveito aquilo que eu já desmatei? Sempre que é uma área nova, né? Eu quero uma área nova para quê? Me disse um professor, e a ciência comprova isso, que quando você desmata, você tem 7 anos de vantagem, mais 7 anos de desvantagem. Quando eu aproveito uma capoeira, que a gente chama de capoeira aqui, é um roçado, que já está ali abandonado,
que eu não trabalho mais. Então ali era uma pastagem, digamos assim. Então eu vou fazer um processo de limpeza, não limpeza de fogo, que nem a gente vê muitos fazendo, né? Hoje já usa aí as máquinas, né? Que antigamente era braçal mesmo, era na base da enxadeta. Então até mesmo por isso que as pessoas faziam mais rascoivar e botavam fogo, porque no braço é mais complicado. Mas hoje, com as máquinas, junta-se, ou então você sai quebrando e deixa o bagaço no meio do roçado e planta. O primeiro ano é fraco, o segundo é melhor, o terceiro é melhor, o sétimo ano aí é que é bom. Aí quando você pega um roçado que está queimado, o primeiro é excelente, por causa da cinza. O segundo caiu, o terceiro caiu, até o sétimo. O sétimo não vale nada. Vai então, só degradando. Vai decaindo. Então quando você faz, aproveitando a palhada, todo aquele bagaço seco, e vai deixando ali para ele se decompondo no solo, então você vai ter a primeira plantação boa, a segunda melhor, e aí por aí se vai, né? Até o sétimo, que vai ser o estouro total, como se diz. Mas você não vai ter nenhuma surpresa, porque você vai estar ali conservando, hoje você vai estar evitando de você estar matando os micro-organismos, né, do solo, porque os bichinhos ali também eles ajudam. Quando você bota fogo, você mata. Não é verdade. E aí a tendência é enfraquecer o solo. Então, cada planta tem a sua importância na natureza, né? Exatamente. As plantas, os insetos. Para você ver, até as folhas que caem da caatinga, ela melhora a qualidade do solo. Exato. Tanto que pessoas vão em certas árvores e pegam aquela... Não, vamos ser claros aqui, ó. A quixabeira, por exemplo. Isso. A quixabeira, que também é uma coisa nossa aqui da Caatinga, né? Principalmente aqui na beira do rio Salitre. A quixabeira, a folha dela, ela é rica, né? Eu não vou te dizer os nutrientes agora, porque eu não pecar, mas assim, você faz uma compostagem, né? Ou seja, você faz um substrato com a folha da quixabeira e serve para qualquer tipo de planta. Ou seja, é uma palhada ali que ela tem uma grande quantidade de nutriente. Aí você pega uma palhada daquela, você bota fogo. Gente, não faça isso não, pelo amor de Deus. E sem contar... As pessoas habituaram a tacar fogo em tudo, né? Eu passava aqui um outro dia na beira da estrada e eu vi um cidadão capinando, né? E já juntando ali meio mundo de palha de coco jogada. Aí eu falava com o colega, igual na hora que a gente voltar, essas coisas não estão queimadas. Agora, se fosse lá na roça, eu jogava para dentro da minha roça, mas não deixava queimar. Porque aquele bagaço ali, ele vai se decompondo com um determinado tempo, né? E aí só vai enriquecer o solo. Se você, hoje, nós que somos pequenos agricultores familiares, as nossas áreas elas são reduzidas. A gente trabalha em pequenas propriedades. Então, se as nossas propriedades elas são pequenas e eu vou trabalhar com esse processo de estar fazendo queimagem, vai chegar um momento que meus netos, meus bisnetos, não vai nem chegar o puro bisneto. Eles não vão ter o prazer de plantar ali naquela propriedade, porque o solo vai se desertificar, né? Então, quando eu tenho esse cuidado de manejo, o negócio é diferente. É bem diferente. Aí eu vou fazendo hoje, está fraco, mas amanhã vai melhorando. Trabalhando com reforço do solo. Então, jamais trabalhar com fogo, gente. Pelo amor de Deus. Muito se fala, quando é para o lado da Amazônia, se fala muito em desmatamento, né? Porém, isso quando vai voltado para o Nordeste, quando é voltado para a Caatinga, isso não é falo em desmatamento. Se fala mais em recatingamento, né? Porque na verdade a gente não tem nem o que derrubar mais. Se você for olhar aqui, nós temos uma região que é uma região... Não fala em preservação da Caatinga. Isso. Só fala na floresta amazônica. Então, é isso que eu ia falar aqui agora, porque assim, vou falar. Aqui nós temos aqui uma região aqui que ela está quase desertificada. Aqui na região de Lagoa Branca, por exemplo,
na beira do Rio Salitre. Ela está desertificada praticamente. Então existe um projeto do recatingamento, que é do governo do estado. Tem uma entidade aí que está trabalhando, dando assessoria para fazer esse recatingamento. Então, entre várias entidades que trabalham, vários projetos que existem aí dos governos, digamos assim, então são poucos que se preocupam com isso. Né? Então, o recatingamento ele é obrigatório, é necessário. A gente viu falar aí num projeto de revitalização do Rio São Francisco. Revitalização do Rio Salitre, que é o nosso rio aqui. Essa do Rio Salitre nunca saiu. Se é que saiu, a gente não sabe onde é que está. Né? Porque é que eu falo isso com propriedade, porque a minha propriedade ela tem mais de 500 metros do rio. Entre da família, né? Da minha família. Entre minha e os demais da família. Então tem mais de 500 metros de rio, do leito do rio. Então precisa fazer um trabalho. Quando a gente tomou posse já era desmatado. Daí para cá eu fiz de tudo para a gente preservar. Mas mesmo assim a gente não consegue. É interessante que algumas áreas, se não for replantado, não nasce mais. Né? Não nasce. Essa nossa que eu estou citando, eu falo porque eu conheço, é tanto que salinizou a vargem do rio. Hoje, graças a Deus, desceu muita água. Hoje, digo melhor, choveu muito no ano passado, até no início desse ano, né? E a água do Rio Preto desceu, então lá está cheio, está lavado. Agora a gente vai esperar para ver, que tomara que não seque, né? Que agora, no final do ano, venha outras trovoadas e que aumente a quantidade. Porque fazia tempo também que não descia assim, né? Isso. Então, se eu não me engano, ficou uns 15 anos sem esse rio descer. Em 2015, salvo engano, 2015 ou 2016, uma coisa dessa. Teve esse período que veio, aí ficou mais esse tempo sem vir. Isso, aí veio, E que 2 anos seguidos agora. E que ela não desceu completo, né? Até descendo que a gente chama de Lagoa Branca abaixo. Ela não foi até lá, ela só foi até na Gamileira. Então, ela não foi até lá nessa propriedade na qual eu estou citando, né? Ou seja, então a gente percebe que esse processo da revitalização ele precisa ser feito, né? E aí ele faz parte também desse recatingamento, né? E uma coisa que eu costumo colocar, Ciel, é que se nós que temos as nossas pequenas propriedades, se a gente aprender a trabalhar de forma sustentável, não pensando na ganância do dinheiro, né? Falar na língua popular mesmo, que é o que o povo corre atrás, até se sacrifica por causa desse danado, apesar que o sujeito é bom. Mas assim, a gente precisa pensar também no futuro da família. E o futuro da família é você trabalhar de forma sustentável. Não importa se amanhã eu não vou ter abóbora, mas o importante é que eu tenho feijão, eu tenho milho. Não importa se eu não vou ter a mamona, mas eu vou ter a melancia, eu vou ter o andu, né? Então eu vou trabalhando assim, de uma forma sustentável, que não vão vir agredir. Mas o que a gente vê hoje mais é o foco do agrotóxico. É muito bastante. É bastante. Isso é complicado para a nossa região. Embora seja um processo, não quero aqui incriminar, né? Porque assim, é um meio que as pessoas estão... porque na verdade tem algumas culturas que não tem como tirar mais. Então, e de certa forma está sendo... Em grande quantidade, né? Em grande escala. De certa forma está sendo assim, uma forma sustentável também para esse povo, né? Porque o grande proprietário fazem ali, grande não, porque aqui não tem grande, são tudo médio, né? E, digamos assim, até, não sei nem se médio, se é pequeno mesmo. É pequeno porque tem deles aí que quando planta muito é 10 mil de tomate, então não é dessas coisas. Mas mesmo assim, pequeno, mas eles conseguem ali dar trabalho para algumas famílias. Então isso é ótimo, né? Mas vem pelo outro lado a questão da desvantagem, que adoece muito a pessoa. E às vezes essas doenças elas são ocultadas.
E a gente tem que pensar nisso. Não é só rateio ali, vai pegando devagarzinho. Isso, é igual fogo de montura. É. Vai queimando por baixo, meu amigo. E quando pensa que não, a bagaceira tá É longe. verdade. E esse vale do Salitre, ele é grande, né? Ele vem daqui de cima de Orolândia, né? O Rio Salitre, ele nasce em Morro do Chapéu. Ele nasce na Serra do Morro do Chapéu. Não te digo o nome da serra nesse momento, porque eu não me lembro. Mas ele nasce no Morro do Chapéu e desce aqui e cai no Rio Salitre, ou Rio São Francisco. Então ele é muito grande. É muito. E aqui, não sei se o pessoal do poder público, das secretarias, tem o conhecimento, mas tem muitas nascentes. Muitas. Dentro da minha propriedade, ela existe uma nascente. Ela tem. Aí você volta mais para trás, tem mais umas 5 propriedades que eu conheço, que também tem outras nascentes. Só não tem força para correr. Não tem, porque as pessoas são pessoas que sobrevivem dali daqueles pequenos pedaços de terra. Então eles não têm como eles deixarem de trabalhar ali. Hoje, digamos, posso ser que já tem, porque alguns já são aposentados. Já dá para dar esse espaço de fazer essa revitalização, né? Mas assim, não tem aquela mentalidade que você tem, que eu tenho, que o outro tem. Para eles o importante é cortar. É cortar a árvore que está ali, que está empatando, está fazendo sombra. Né? E aí o capim não cresce na sombra. Então, eles quem diz, não sou eu. Né? Então aí vai e corta. Não pensa que aquilo ali ela vai ajudar, porque ali aquela água ela vai renascer e vai alimentar outras nascentes que tem na frente. Eles não pensam dessa forma. Né? Então precisa ter um trabalho dentro do município, principalmente nos municípios que compõem essa bacia. Eu preciso também ter um ensinamento, uma conscientização ali para... São formações, tem que ter formações diálogo, né? Diálogo, porque tem cidadãos aí que eles não aceitam. Você dizer que não pode cortar isso aqui, que vai ter que plantar isso aqui. Ele vai, não, a propriedade é minha, eu planto o que eu quero, eu faço o que eu quero. Né? Porque assim, na cabeça dele, ele é o dono. A cabeça dele está dizendo que ele é o dono. Ele pode fazer o que ele bem quiser. Ainda não teve aquele conhecimento que aquela área ali ela é uma área preservada, que ela é do Estado. Que vai melhorar também. E que vai melhorar isso. Ele vai ter um ganho. Vai se beneficiar. Né? Vai ser beneficiado com aquilo. Né? Então, quando eu falo, eu cito a minha propriedade, se esse projeto de revitalização ele já tivesse saído, para mim era uma maravilha. Eu acredito que a partir de uma revitalização dessa, a nossa preservação vai ser diferenciada, a água que tem ali ela vai ser se mantida cada vez mais, e aí a gente vai ter um ganho com isso. E a gente nota pela riqueza que é o solo aqui, o subsolo de água. É muita água, é muito rico. Aqui pode furar em qualquer lugar, poço aqui que encontra água. Encontra. Agora nós estamos com um problema que é a questão do agrotóxico. Né? Foram muitos tomates que foram plantados daqui de Irecê para cá, e Morro do Chapéu, Umburanas, aqui próximo aqui de São Tomé, Almeida. Então foram muitas roças de tomate que foram plantadas, muitos poços artesianos foram cavados. Então já tem uma pesquisa que diz que essa água daqui do nosso solo aqui, ela está toda contaminada. Eu ouvi um outro dia uma entrevista de um cidadão que compõe a bacia do Rio Salitre, ele falava isso, né? E acredito que sim, né? Eu acho que diante do que a gente vê, não tem como ter dúvida. A gente precisa ter muito cuidado com isso. É porque a região aqui, ela planta suficiente, mas para as regiões ali para cima, a quantidade de planta é bem maior. Bem maior. Bem maior, com certeza. São hectares de um plantio, já tem outro plantio de tipo cebola do outro lado, enorme também. E aí tudo desce, né? Ali eles trabalham da forma de agro, né? Ali é o agronegócio chamado. São potências de plantadores. Isso, exatamente. Mas aí o pior de tudo é que nós que somos pequenos, a gente olha para o grande e aí eu quero ser igual a ele. Agora, de que forma que eu quero ser igual a ele? Né? Eu quero ser igual a ele numa cabeça de conhecimento,
ou naquela cabeça de degradação. De que forma é que eu quero ser o outro? Né? Eu preciso entender de que forma é que eu quero me comparar. Então, que você é você, eu sou eu, ele é ele, qualquer um é ele. Né? Então, a gente não pode querer ser igual ao outro, principalmente só porque fulano tem esse carro bom, eu vou querer um carro bom. Trabalhe de forma sustentável e que você não morre de fome. De forma sustentável, sem degradar o meio ambiente. E aí a gente vê um resultado melhor para o nosso futuro, os nossos filhos principalmente. É verdade. E queira ou não queira, a gente é participante do futuro. Isso, né? Nós fazemos parte fazemos parte. Fazemos parte do futuro. O que a gente faz agora, né, outro vai colher lá na frente. Um cidadão, ele disse, leve essa planta e plante. Aí o camarada disse, eu não vou plantar porque eu já estou velho. Era uma fruteira. Ele disse, eu não vou plantar porque eu já estou velho. Ele disse, não importa quem vai comer o fruto. O importante é que você plantou a planta. E a verdade é essa. Não importa quem vai colher o fruto. Mas o importante é a gente plantar a nossa pequena árvore. Plante a sua semente. E o nosso Nordeste precisa disso. Com certeza. E voltando para o nosso Nordeste aqui, sobre caatinga, vegetações, aqui também são áreas que têm animais e pássaros nativos que não existem em outros locais também, né? Sim. Tem muitas árvores. Tem árvores, tem a ara azul, que tem só num denominado local, não me lembro agora. Aqui, mas é na Bahia. Tem, aqui no tabuleiro diz que era lugar delas, né? Mas devido à ação humana, ela ficou extinta, né? Então foi exterminada. Então aqui, aqui tinha a onça preta, tinha a onça pintada, né? Isso eu estou falando na linguagem nossa, na linguagem popular que aqui a gente conhece, né? Então, o veado ainda se encontra, o caititu ainda se encontra, mas... Agora é interessante que animais, rapaz, solto e entre extinção por causa do homem, né? O ser humano, né? Tem cidadão que deixa de trabalhar um dia de serviço para passar um dia cavando um tatu. Aí ele pega o tatu e vende pela metade da diária. Sujeito sem vergonha, viu? se não encontrar o serviço para trabalhar, um trabalho, né? Menos mal. Mas se você tem como você trabalhar, rapaz, deixa a criatura lá, né? Deixa o sobrevivente viver a vida dele, produzir, para ver se daqui a 20 anos a gente ainda vê o bichinho andando, né? Então, a cultura do povo é pegar e matar. Todo tipo de animal aí que a gente vê aí, se vai numa estrada e vê um couro, passa por cima. E tem que ser diferente, tem que pensar. Tem que pensar diferente. Preservar. Tem que pensar diferente. Porque se a gente não preservar, a gente não está fazendo nada. Pô. E a gente vai fazer igual a história dos antepassados. Dizem que tinha elefante. Quem de nós aqui conheceu elefante? Dizem que tinha dinossauro. Quem de nós conheceu o dinossauro? Né? Então por aí se vai. Dizem que aqui tinha zebra. Quem de nós conheceu a zebra? Né? Aí por aí se vai. São vários outros. A onça, por exemplo, eu não conheço a onça. Eu só conheço a onça por vídeo, né? Eu não conheço. Não quero conhecer ela lá. De longe, ó. Então a gente não conhece. Por que a gente não conhece? Porque os nossos avós mataram. Contribuíram, né? Contribuíram com essa matança. Então é importante a preservação. Tudo é consequência. Quando a gente está falando aqui, o que você faz agora vai gerar consequência lá na frente. E esse ato de matar esses animais aí e outras coisas, a gente está vendo aqui agora. E o que a gente está fazendo agora, a gente vai ver lá na frente. Então, se a gente está plantando coisas boas, nós vamos colher lá na frente. É isso aí. E se estiver plantando coisa ruim, o chicote também vai pegar. Né? É isso. É uma cadeia. É uma cadeia, com certeza. É isso, senhor.
esse nosso bate-papo, gente, eu não sou técnico em nenhuma dessas áreas, né? A gente está fazendo uma troca de experiência aqui, né? Fazendo esse bate-papo, porque é importante a gente estar relembrando as pessoas a importância da preservação, principalmente da nossa caatinga. A caatinga, ela é rica, o nosso solo é rico, é tanto que, agora eu vou voltar, eu sempre gosto de lembrar o passado. Em 93, salvo engano, aqui na nossa região, choveu menos de 200 milímetros. Aqui na região. Lá na Gameleira, precisamente lá no Salgadinho, que é onde fica a minha propriedade, choveu 150 milímetros. De uma chuva só, que choveu entre 2 dias. E o nosso solo, ele é tão sagrado e abençoado, que essa chuva que deu, ela conseguiu, na plantação que foi feita, a gente conseguiu tirar o milho e o feijão, com uma única chuva. Uma única chuva. Eu lembro que, na propriedade da gente, o capim, a gente não tinha animais, na época era só o cavalo que o pai andava montado, coisinhas poucas, se tinha algum outro animal, não me recordo bem agora, mas se tinha era coisinha pouca, de 10 cabeças para trás. E pai alugou a propriedade, e na propriedade era pequena, menos de 100 tarefas, e ele conseguiu botar 60 gado. E o capim estourou, né? O capim ficou enorme. Ou seja, isso é a prova de que o nosso sertão, ele é rico, ele tem solo rico. Hoje a gente não se vê mais isso, mas graças ao desmatamento, porque o calor aumentou, né? A ventania aumentou porque a caatinga ela foi desmatada, então o vento vem e é só secando o solo. Então, graças a essas ações é que hoje a gente não consegue ver isso. Esse ano, entre outubro de 2022 a maio de 2023, agora, lá na minha propriedade choveu 320 milímetros. E a gente não tem a abundância que teve naquela época. Até mais, né? Até mais, bem mais. 320, o do outro ano foi apenas 150, desse que eu estou citando, que foi uma abundância. E foi uma época de seca, né? Porque se você for olhar a escala da meteorologia, os anos de 3, principalmente aqui para nós do Nordeste, eles são castigo. 93, eu já era nascido, eu me lembro. Seca. E foi esse ano que choveu apenas 150 milímetros. Foi seca castigada. Mas mesmo assim teve essa abundância. 2003, seca. 2013, que começou em 2009, 2010, 2012, 11, 12 e 13, foi aquela seca castigada aqui que muitas pessoas perderam animais, né? E espero que agora, 2003, não venha fazer igual esses outros 3, né? Então, a gente sabe que sempre a seca ela vai vir, a gente precisa armazenar a alimentação, o que você perguntou no início, né? Eu não coloquei na questão do curso que a gente fez. A nossa técnica, ela frisava bastante isso. Gente, trabalhe bastante na hora da chuva. Trabalhem bastante. Porque quando eu trabalho na chuva, na hora que o sol estiver quente, eu vou para a sombra. Aí o desgaste do ser humano vai ser bem menor. Porque você vai trabalhar no período verde, no período que você aproveitar o material verde que tem ali, né? Você tem bastante palhada, que nem se fala, né? Aí você não trabalha no tempo do verde, quando é agora, você está aí se sacrificando. A gente é mestre nisso. Deixa de fazer a coisa no tempo certo, para depois sofrer as consequências. O ato do ser humano é complicado.
Espera acontecer para poder, se eu soubesse, tinha feito. Se eu soubesse, eu tinha feito. Mas a gente vai aprender, nós somos novos, ainda aprendendo ainda. Gente, estou aqui recebendo o Gilvan, estou batendo um papo aqui legal. Nós já estamos quase encerrando, mas nós ainda vamos falar ainda sobre o produto que você fabrica lá. Em pequena escala, mas não poderia deixar de passar, né? Fala um pouco aí sobre o suco, né? É vinho de laranja, vinho de uva, vinho de umbu e vinho de caju. São 4 frutas, né, que a gente consegue aí transformar em vinho. Não apenas o vinho de uva, né? O vinho de uva é o campeão no mundo inteiro. Mas hoje a gente já consegue aí produzir o vinho de laranja. É caseiro, viu gente? É caseiro, não é de forma artesanal, não é em grande escala, é coisa pequena, mas é muito bom. Que pena que eu não trouxe, ó, se você tivesse falado, eu tinha trazido para mostrar aqui para a galera, né? Então a gente faz em pequena escala, mas de certa forma é aproveitando aquilo que a gente tem de melhor aqui do nosso Nordeste. E graças a Deus aqui em Campo Formoso nós somos agraciados com 2 climas, né? Nós temos aqui a região do semiárido e temos ali aquela outra região que a gente chama região do inverno, que é a região de Socotó, Santo Antônio, né? Aquela região dali, já voltando ali para Jaguarari, Senhor do Bonfim. E aqui para nós é essa seca terrível. E aí eu aproveito a laranja que vem de lá do Socotó, do Gavião precisamente falando. Aí faz por período, né? Período de ano, período de safra, exatamente. Mas infelizmente esse ano eu não consegui, porque hoje eu estou estabilizado dentro da gamileira. Antes eu ficava entre Gamileira e Campo Formoso, e aí facilitava. Na minha ida e vinda para lá e para cá, como diz o ditado, eu trazia as frutas e fabricava aí. Mas hoje para mim buscar essas frutas, então vai ficar mais caro. Não compensa. Aí não compensa. Então, quando tem oportunidade que eu consigo encontrar essas frutazinhas, aí eu vou lá e fabrico. Mas eu quero que em breve trazer aqui para você o vinho de umbu. Eu vou lá fazer a gravação lá. Para mostrar lá o processo. Exatamente. Então, porque assim, o de umbu é o nosso forte, que é o da nossa caatinga aqui do nosso Nordeste. Do umbu, o caju também ele não é especificamente aqui nosso, né, daqui da nossa região, mas que se adapta bem. E o caju é muito gostoso. Não apenas o suco, viu gente, mas o vinho do caju é excelente. Então é isso, gente. Vamos estar encerrando agora. Muito obrigado a vocês que participaram aí assistindo. O vídeo vai continuar aí para quem deseja ver mais tarde. E muito obrigado, Gilvan. Que Deus abençoe. Obrigado. E até a próxima. Se Deus quiser. Obrigado a você e obrigado a todos que nos atoleraram até esse momento. E boa sorte para todos. Valeu, um abraço. Até a próxima. Deixa eu só salvar aqui para não... A caatinga é diferenciada. É diferenciado. Porque eu não tive tempo, rapaz. Era para eu ter dado uma pesquisada, porque quando você pega os nomes, é melhor. As plantas mesmo, por exemplo, tem muitas outras que são símbolos.